Olá, começando mais um EdTalks. O programa de hoje, muito legal, tenho certeza que vocês vão curtir bastante. A gente vai falar com um colega de muito tempo, publicitário bastante famoso e que atuou já no mercado há mais de 30 anos. Nós estamos falando do Dudu Godoy, ele que é presidente do Sinapro. O Sinapro é o Sindicato das Agências de Propaganda, né? Um trabalho gostoso que eu tenho certeza de que ele vai contribuir, até porque o momento pede, né, uma atenção muito grande para essa atividade publicitária. E ele também é vice-presidente e sócio da agência NBS, a No Bullshit, uma agência deliciosa, foi uns trabalhos divertidos, a gente vai conversar com ele. Dudu, obrigado por você ter aceitado o nosso papo aqui. Obrigado, Toninho, obrigado, é um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. Vamos falar do Sinapro, né? O Sinapro já tem um tempão, eu conheci vários presidentes, né? Tive lá várias vezes, né? É uma atividade muito séria, de muito tempo. O meu querido chefe Luiz Salles foi presidente muito tempo muitos lá. Anos, muitos anos, e entre outros, e o Britinho, né? O Britinho, ele trabalhava junto na Macan, era garotinho ainda, e o Geraldo Brito fez um bom trabalho também. E você está assumindo agora nessa posição como presidente, né? Isso. Como é que você vê esse panorama geral do sindicato junto às agências de propaganda? Toninho, primeiro o sindicato, a importância a importância que tem na defesa do nosso mercado, a nossa indústria da comunicação. No caso do Sinapro, apenas a parte da indústria das agências de publicidade. Porém, como todo mundo sabe, nós vamos ter um problema com todos os sindicatos do Brasil a partir do momento que você tira a contribuição compulsória, que ela não é mais obrigatória pela lei. Então, a gente não sabe ainda como nós vamos enfrentar esse problema, mas é um grande problema, porque a estrutura do sindicato, ela é uma estrutura muito boa, ela vem há anos, né, contribuindo com a parte jurídica, contábil, a gente tem uma série de atividades e um serviço sindical muito importante para as agências de publicidade. E também não só o serviço de jurídico e tudo mais, de contábil e tudo mais, mas também na negociação do acordo coletivo, que é extremamente importante. Né? Então nós vamos passar por um momento. Esse momento ainda é muito duvidoso, porque a lei começou agora, e todos os sindicatos, não só da agência de publicidade, mas de todos os sindicatos do Brasil, vão passar por um momento de convencimento dos seus associados, dos seus sindicalizados, para que continuem contribuindo. Essa vai ser a grande tarefa nossa para esse final de ano desse segundo semestre. Ele contribui porque percebe o benefício, né? Tem que perceber o benefício. E eu noto há anos, né, até porque tive muita proximidade com o Sinapro, como você falou, uma assessoria jurídica excepcional, né? Sem dúvida. Em vários momentos de uma agência, isso é absolutamente necessário, né? Como você disse, outras orientações como a negociação com o sindicato, né, dos funcionários, né? Mas também com relação a preço, né? O Sinapro tem uma tabela de preço que é o concurso, né? Até a BRAD, que é a Associação Brasileira das Agências Digitais, é uma chupada. Agora, não, com autorização nossa, logicamente, uma negociação nossa. Mas é importante isso, é importante, que é uma referência que estabelece cobrar, de como cobrar. Até, às vezes até o próprio cliente, ele também não sabe quanto que vai custar, e não pode ser aos olhos do freguês, né? Como diz antigamente, né? Tem que ter uma tabela de referência. Essa é uma grande contribuição que a gente dá ao mercado. É uma grande contribuição. E agora estamos absorvendo o digital, como que é essa vida do digital, o que é um banner, do que é isso, quanto que se cobra, etc, etc. Pelo menos é um valor de referência. Porque também até não existe ainda um parâmetro tão claro, né? Não, mas tem que caminhar para isso, né? Tem que caminhar para isso. A propósito, o Sinapro, eu tive o privilégio, né, inclusive com o nosso colega Gilson, que está aqui acompanhando aqui a gente, de fazer várias palestras pelo Estado, para ajudar as agências a esse momento digital. Como é que você vê essa transformação, né? Não uma mudança geral, mas a implementação dos negócios através também do digital. Como é que você percebe isso nas agências? Eu percebo como a mudança da vida nossa em casa. É a mesma coisa. Na casa de cada um, você percebe que há uma mudança de comportamento, uma mudança de vida, acesso, né? Eu tenho filhos
14 tem uma filha de 18. E você vê que minha filha de 18, ela não nasceu com o iPad na mão. O meu filho nasceu com o iPad na mão. A diferença dos dois é brutal. Incrível, você né? vê, é uma diferença de 4 anos. E assim é na vida empresarial. Se você não estiver atento a essas coisas que estão acontecendo, você vai ficar para trás. Né? A vida televisiva, depois a vida da TV a cabo, vamos lembrar que nós temos TV a cabo de fato mesmo há 15 anos, 12 anos, 10 anos, 12 anos. A TV a cabo não existia. Ela existia muito elitizado, hoje ela está realmente em escala. Vamos pensar que 12 anos atrás você não tinha. Né? Já chegando em 20 milhões de assinantes. E antes você não tinha, né? Quer dizer, começar a perceber que a gente também tem que fazer um pensamento do que é esse momento que estamos passando. Ele é difícil, por quê? Porque ele é novo. Né? E será mais ainda quando você começar a evoluir na inteligência, a inteligência digital, quer dizer, a inteligência que é a inteligência artificial, vai começar a mudar mais ainda assusta, a nossa relação. Eu vi outro dia um negócio de mídia programática, mas não conceituada naquele padrão que a gente aprendeu de classe socioeconômica, faixa etária e sexo, que é até aí que a gente tinha, né? Sim. Aí ele já vai longe, ele vai o que você curtiu, o que você pensou, com quem você falou, que foto que você publicou, e aí ele manda para você. Fala, esse é o Dudu. Esse aí. Mas é curioso, né? E não é só a mídia programática, eu acho que é o entendimento de que um indivíduo, e é o que ele quer, ele é importante. Quer dizer, quem era um sujeito na fila do pão no mundo? Hoje não era, porque para que ele tenha voz, o máximo que ele conseguia era ir no vizinho, na relação ali da família, etc., que era a voz dele. Hoje a voz dele, e vários, de 2.000, 3.000, 4.000 seguidores, 2.800, mesmo assim. Quando que você imaginar que um tempo atrás uma pessoa poderia ter 500 seguidores ou amigos dentro de um Facebook? Então é uma relação que está mudando o comportamento das pessoas. O fato desses comportamentos estarem fazendo essa mudança, ter essa mudança, acontece que você começa a descobrir como que você consegue conectar com ela. Antes, nós tínhamos lá a televisão, você punha na televisão e conectava com as pessoas. Você precisava estar disponível para ter a televisão. Hoje, as empresas começam, não só as empresas, porque também temos esse lado que não é só das empresas. Temos que perceber que o Greenpeace, por exemplo, e aí eu dou outros exemplos de associações, ou partidos, enfim, tudo, também utiliza disso para conectar com as pessoas e também para fazer com que as pessoas defendam os interesses, vamos dizer, políticos e econômicos, etc., etc., em relação ao comportamento e à conexão dessas pessoas. É verdade. E você estava falando, eu estou raciocinando o conjunto, e você tem hoje um lado muito crítico, né? Um mimimi terrível. Se você falar, às vezes, uma coisa que não é muito coerente ou extrapolou um pouco um lado, né, que você antigamente na propaganda a gente até brincava, usava palavras, né? Eu vou usar como referência o Maurício de Souza. Acabei de ler o livro do Maurício, muito bom, olha, eu recomendo para vocês, é excepcional o livro do Maurício, da vida dele, ele mesmo escreve. Mas ele diz lá que antigamente ele usava a palavra burro, que era uma palavra que era aceitável, né? Você chama alguém de burro, não era feio, assim como é. Hoje seria execrado, entre outras palavras, né? Mas a gente está vivendo um controle, né? Até talvez um pouco exagerado por momento, né? Assim, temos que tomar muito cuidado. O Cornar mesmo entrou numa cilada, num anúncio deles, que agora ele vai ter que julgar ele mesmo, que eu nunca vi na minha vida isso. Por causa escapou uma campanha que virou meio discriminatória. Falei, caramba, né? Complicado, né? Mas temos que tomar um cuidado com esse momento, né? Por isso que eu falei que a nossa voz, e a voz não nossa, né? Nossa, dos profissionais, de uma pessoa normal, comum, ela tem 300 seguidores, ela tem 400. O que ela fala hoje
numa relação de amizade, pode virar um problema para ela. Num comentário no Facebook para 300 pessoas, 200. E não é difícil uma pessoa ter 300 amigos dentro do Facebook, é muito fácil, qualquer um tem. Então, assim, imagina você... você precisa começar a pensar 2 vezes em que você fala, como que você se relaciona, como que é isso. Então, assim, em geral, todas as pessoas. Imagina, então, as empresas que utilizam da sua informação para fazer relações e conexões com as pessoas. O vacilo, ela é brutal, ela é brutal, o prejuízo é enorme. Para qualquer... Vários colegas nossos, publicitários, né, de agência, estão controlando a rede social do cliente, né, do anunciante, até para evitar, como você disse, né, porque é difícil para uma indústria, uma empresa, ela fazer esse papel, né, de se posicionar em relação ao seu público. Né? Todo mundo quer ter um seguidor expressivo, toda empresa quer ter, né? Pela conversa. Então, mas é legal ver que isso é uma outra contribuição que as agências estão dando para os clientes, né? Sim. Monitorando, orientando, percebendo, estimulando. Tecnicamente, né? Se preparando para dar essa assessoria, vamos dizer, essa assessoria mesmo de comunicação nessa área. E é um aprendizado. O cliente também tem que perceber que a solução não é 100% de uma agência. Assim, ela é compartilhada com o cliente que tem o conteúdo. Essa relação, ela cada vez mais a importância de você estar dentro do cliente. Eu acho que com o tempo, a valorização nossa, que foi perdida por um período que a agência de publicidade não é mais a alma do cliente, né? Nós já tivemos esse momento, nós perdemos um pouco essa relação. Essa relação caminhou e ainda está caminhando por uma coisa de conta, que é as empresas nos vê como uma agência de publicidade que faz a mídia, né? A criação, tudo bem, faz a criação aí, mas a relação de financeira, isso tem tomado conta um pouco da relação cliente-agência. Nós eles estão começando a entender que o conteúdo que nós produzimos é mais importante do que o pagamento de uma mídia XYZ. Com certeza. O conteúdo e a contribuição que a gente tem para dar para o cliente que está se relacionando todos os dias e todos os momentos, seja no Facebook, no Twitter, e nos canais dele, seja no saque, seja com uma série de abrangência de comunicação e conexão, seja na gôndola, porque hoje a gôndola, ela representa, que já representou muito e muito mais de uma competição de produtos e de relação com o consumidor, hoje representa muito pouco. Porque se ele não faz a relação hoje de Facebook, das redes sociais, da publicidade mesmo, etc., essa relação aqui que nós estamos cuidando, e não somente uma relação de compra. Você falou um assunto extremamente delicado e interessante. A gente ainda é focado na remuneração por veiculação. Isso, às vezes, leva você até bancar a produção do cliente sem custo, às vezes. Isso cria um vício, às vezes, para o próprio mercado. E eu concordo com o que você falou. Na verdade, eu acho que o espírito da agência está no envolvimento com o cliente e na criação, né? Eu vejo o trabalho hoje de uma agência de propaganda fazendo um storytelling, né? Contando uma história de um produto que vira um sucesso, é compartilhado por todo mundo, mas às vezes nem é um anúnciozinho pequeno, é um negócio muito complicado. Às vezes não tem nem cara de anúncio, né? É uma história que você cria para que a marca tenha esse envolvimento, e isso torna muito difícil, porque se você teoricamente só vai ser remunerado pela veiculação e às vezes isso não tem veiculação, é pura criação, como você falou, né? Nós estamos nesse momento, nessa discussão do que por exemplo, todas as concorrências, as públicas e não só, e algumas privadas também, já estão eliminando o pagamento de criação, né? Não se discute quanto que custa a criação do conteúdo. Porque quando a gente fala em criação, muitas vezes vem na cabeça que nós somos
somos agências que cria comercial 30 segundos. Né? Sim, hoje não é mais isso. Hoje a gente cria conteúdos, histórias, filmes que é um enorme, às vezes capítulos de situações que vai contar a história do cliente. Hoje nós, na verdade, somos criadores de conteúdo. Né? Com certeza, mais e tal são criadores de conteúdo. A relação de transformar isso em mídia é uma relação que é distribuir esse conteúdo adequadamente. Né? Porque aí vem o dinheiro do cliente, é o ROI. Aí eu preciso dar conta de que o cliente precisa saber exatamente aonde está pondo esse dinheiro. Que aí uma atenção enorme. Não que isso tenha que ter do lado, não. Tem que ser muito importante, porque é o dinheiro que você coloca para fazer conexões com pessoas. Eu posso ter um dinheiro enorme e me conectar com 10 pessoas, exagero, 10, mas X pessoas. Aí eu posso ter um dinheiro pequeno e menor e com o mesmo número de pessoas. Sim. A questão é saber na mão de quem eu vou pôr, na mão de quem eu vou ter. E recursos, que aí vem todas as pesquisas. Hoje, o número de pesquisas, antes você tinha alguns 3, 4 fornecedores de pesquisa. Hoje você tem pesquisas até internacionais, que estão aqui, que você pode contratar, que na verdade é uma ferramenta, não é bem uma pesquisa, é uma ferramenta em que você faz pesquisa para te dar devolução para o cliente aonde você está pondo o dinheiro dele e que retorno está tendo isso. Um outro lado curioso, gostaria do teu comentário. Produzir ficou mais fácil, né? Ou seja, às vezes você produz num celular, né? Sim. Claro que nós estamos falando de coisas, né? Desde um detalhe muito simples a algo muito complexo, né? Mas houve uma certa solicitação de muitos clientes de baixar o orçamento e fazer produções precárias, né? Porque eu até gosto de brincar e recomendo até para vocês assistirem um comercial, chama O Pior Comercial do Mundo. Ele é de uma selaria, chama Selaria Texana. Se vocês assistirem, dá no Google, Pior Comercial do Mundo, vocês... Pô, tem tudo direitinho, tem direção, tem ator, tem externa, locação, mas o filme é horrível. O que... Volto nessa questão, não é simplesmente um custo de um filminho de R$3.000, R$5.000 que vai fazer um papel de expor uma marca a um ridículo às vezes, né? Sim. Essa é uma grande discussão, não é grande, mas já foi uma discussão que é o impacto, né? O que é frequência e o que é impacto, né? Às vezes você pode, para você atingir com um comercial bom, mas nada excepcional, etc., você precisa ter frequência para atingir as pessoas. Às vezes, uma boa criação com um impacto muito grande, eu não preciso ter tanta frequência. Essa é uma discussão. E como eu impacto, qual é o critério desse impacto? Que aí que você precisa de uma boa agência, um bom profissional, para que esse impacto não ultrapasse o ridículo, e nem as leis, etc. E também não fique um impacto irrisório. A gente chamava de subexposição ou superexposição. Né? O ideal é você ter um equilíbrio. Agora, o impacto exatamente é muito importante. Quanto mais impacto você tiver, menos frequência você precisa, por isso menos dinheiro. E você sabe que eu já tive vários colegas criativos que eles me comprovaram que a criação aumentou o market share da empresa. Eu falei, caramba, uma criação bem feita. Tem vários exemplos. Vários exemplos. Falando nisso, como é que você vê os festivais de publicidade? A gente estava falando de Cannes, entre outros, né? Temos aqui também espalhado pelo mundo afora. Né? Como é que você vê? Você acha que ele ranqueia a qualidade de uma agência? Define, de fato, a importância de uma nação? Toninho, esse é um problema que é o mesmo, não é o mesmo, né? Guardadas as proporções, mas é a discussão da marca e da venda. Né? Numa crise, num problema financeiro em que eu tenho necessidade óbvia de vender, né? Eu preciso criar volume, eu preciso inclusive para investimento na marca, etc. Quando você tem uma economia em decrescente,
A tendência é você fazer pressão para vender. Então, assim, você é muito mais mercadológico do que marca. Do promocional, e etc, etc. Então, isso é natural, enfim, natural, não digo, mas uma fase que tem que ser feita, etc, etc. A discussão dos festivais e tal, não sei o quê, é a mesma coisa. Porque o festival, nós estamos falando sobre reputação, sobre marca, é um institucional da agência, é um institucional do mercado da indústria da comunicação. Ele teve auge, o auge foi quando nós tivemos uma economia também no auge. Sim. Mas quando você tem um problema de conta, crise, você faz conta. Como que você investe na sua marca? O orçamento da produção, né? O orçamento da produção, né? E tudo mais. Até E isso, lógico, que há sempre um questionamento sobre os festivais. E não é um problema do festival, o problema disso ou daquilo. O problema é a conta. Hoje, várias empresas estão nas bolsas. Né? E aí, como que eu fecho essa conta? Aonde que eu pego? Aonde que eu corto? Agora, logicamente que cortar sem justificativa é ruim, então eu acabo fazendo alguns questionamentos sobre justificativas, mas no fundo, eu tenho um orçamento para fazer. E esse orçamento eu vou cortar onde? No institucional, na marca. Aonde as empresas estão cortando hoje? Com certeza. Na marca. Você não vê um comercial na TV fechada, ou mesmo no Facebook. Você pega mais, tudo oferta, promoção, etc, etc. Não que seja errado, é o momento, tem que vender mesmo, porque se não vender não vai pagar o salário no final do mês, não vai gerar emprego, etc, etc. Então, é o momento. Eu acho que o questionamento do festival, eu não associo ao festival, se esse é bom, ou esse serve, ou esse não serve. Eu faço uma associação muito mais pela questão de peso econômico, aonde eu vou investir o momento. Legal. Vamos falar um pouquinho de um assunto novo, recente. Né? Nós estamos percebendo um movimento de empresas de consultoria e auditorias, né? Se arvorando também de entrar no negócio da comunicação, ou seja, como se fosse uma agência de propaganda. Eles dizem, né, algumas delas, que conhecem muito a empresa pelo convívio que eles têm e que por isso mesmo tem a capacidade de prestar esse tipo de serviço. Como é que você vê como presidente do Sinapro esse movimento? Eu vi algumas colocações do conhecimento, né? Porque se fosse pelo conhecimento, o presidente da empresa seria o publicitário-chefe do negócio. Com certeza. O conhecimento não faz de uma pessoa, o conhecimento da empresa não faz de uma pessoa ou de uma empresa criativa com produção de conteúdo relevante para aquilo que a gente estava falando disso, de produção de conteúdo. E é o que, na verdade, é o que vale para nós, é a produção de conteúdo. E vale para a vida pessoal da gente. A produção do nosso conteúdo é o que faz da gente o que a gente é. Então, assim, as consultorias olham o sistema financeiro. Olha, onde tem dinheiro. Então, quando você fala num investimento de 10 milhões, em que ela recebe de uma consultoria lá 50 mil reais, 100 mil reais, 150 mil reais por mês, ela vai olhar para a mídia e vai falar, bom, esse cara investe 10 milhões aqui e eu quero para mim. Sim. E essa é ruim ou bom, etc. Eu não estou aqui para medir a coisa, porque quem, na verdade, vai medir é o próprio mercado, se o próprio cliente, se vai valer a pena ou não, etc, etc. Uma coisa é certa, aonde tem o dinheiro, eles querem assim em cima. Essa é o cru e nua. É isso. Bem evidente. O resto não sei o quê. Não. Onde tem 10 milhões, 15 milhões, aí eu sou bonzinho, né? Porque estou falando 10 milhões, porque tem empresa que está falando em 100, 150 milhões, etc. E aí eu quero isso para mim. Uma receita grande, é verdade mesmo. E aí é a separação entre a mídia, que tem o dinheiro, em que eu cuido disso. Aí você chega para ele e fala assim, então tá bom, então pode cuidar de tudo. Sim. Mas eu não sei criar. Vira um dilema. Porque não existe mais hoje a possibilidade de você pensar, e nenhuma empresa, na minha opinião, que é você pensar essa coisa separada. É verdade. É como você fazer o planejamento, separa. Não, eu vou fazer o planejamento. Aí depois a criação.
Não existe mais. Uma conversa hoje, de uma agência de publicidade, sem a mídia, planejamento, criação, atendimento, conjunto numa criação, num briefing, esquece. Não vai resolver. A complexidade das relações e do que tem, da conectividade das coisas, muitas vezes não é o conteúdo. Quando você entende o conceito da distribuição dessa conectividade, você muda a criação. Claro. Porque se eu criar desse jeito aqui, eu não vou conseguir atingir esse daqui. Então eu preciso fazer isso para fazer aquilo. Por exemplo, hoje, nós temos um cliente aí, não vou falar em cliente aqui, mas nós temos um cliente que nós fizemos 32 filmes com o mesmo conteúdo, com a mesma forma, mas diferente para atingir determinados clusters ou grupo de pessoas que tem uma série similar. Você hoje não cria mais o filme que vai para a televisão. Você cria 32 filmes incrível, né? Com pequenas quantidades para você atingir. E como que você chega lá? E muitas vezes você muda porque a mídia sugeriu uma mudança de conectividade aqui. Perfeito. Então, assim, não adianta. Essas consultorias estão olhando, e eu espero que os clientes não caiam nessa, né? Que olhar apenas a coisa do dinheiro lá. Então, a mídia lá, não, eu vou cuidar da mídia. Quer dizer, ou você cuida de tudo e você deixa a sua marca e todo o conceito dentro de uma empresa, ou você não vai querer fazer essa divisão. Se isso é um caminho completamente desvirtuado do que imagino para a comunicação de uma marca. Estamos terminando, Dudu, mas falar um pouquinho. Poxa, a gente falou com o presidente da Cirapa, que foi muito gostoso. Eu acho que você vai fazer uma gestão muito boa lá, né? E conta até com a gente lá, com a Ednilson. Todo mundo. Fala um pouquinho da NBS, que é uma agência maravilhosa, né? Divertida, né? Conta um pouquinho como é que vocês estão. Vocês estão com 300 funcionários já? A equipe de colaboradores? 375. Nossa. Nós temos Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Acabamos de ganhar a conta da SECOM, que é a principal agência do governo federal, que a gente já está no governo de conta pública já há muitos anos. Né? A NBS, assim, a gente não tem uma administração, ou uma administração, não digo, mas a conduta da empresa com um grupo muito bacana, né? Quer dizer, porque a NBS poderia ser Nelson Barbosa, não sei o que, não, é no bullshit, ponto. No bullshit. É bem claro, curto e grosso. Curto e grosso, né? E por que não, né? Fazemos parte hoje do grupo Dentsu Aedes, que é um grupo inglês com japonês. Fazemos parte hoje da multinacional. Foi uma fase da nossa vida. A gente teve outro dia conversando lá com o Abel Reis lá. Então assim, temos a NBS está bem, continua batalhando. São Paulo é um desafio para a gente está com a conta da GM, temos a conta da Panasonic, temos a conta dos shoppings de Iguatemi, temos a conta da Miller. Estamos tentando fazer como todas as agências estão tentando sobreviver nesse mundo todo. Mas pegando leve é sempre bom. Du, obrigado, viu? Obrigado Agradeço você. Nosso papo aqui. Foi bom. Convidar vocês também para continuar assistindo o Wild Talks. Lembrar que a gente tem o patrocínio da AltV, que é a primeira televisão por internet do Brasil, e também contamos com o apoio da produtora de conteúdo Infinity. E convidar vocês para o próximo Wild Talks. Até lá.